Professor, temos uma dúvida muito séria aqui. Hum. Algumas pessoas, né, têm alguns mitos aí, falando sobre alguns mitos e verdades da psicanálise. Eu queria entender um pouco sobre a questão do sexo, da sexualidade. Como é que a gente pode entender essa Hum. questão? Freud era um pervertido, ele falava de sexo na infância. O que que é isso? Assim, de onde que surgiu tudo isso daí? Que falam que a psicanálise só fala de sexo. Como que a gente pode entender isso daí? Então, é uma coisa muito interessante, né? Falar que o Freud era pervertido, né? A questão, eu acho que é muito esclarecedora do ponto de vista teórico quando a gente começa a pensar, principalmente nos psicanalistas posteriores ao Freud, né? A gente não pode esquecer que o Freud viveu numa época de uma rigidez absurda em relação a tudo, na época vitoriana, né? Que tudo era proibido, que tudo era pecado. Se você, por exemplo, eu me lembro de um texto que eu li na faculdade do Søren Kierkegaard, que fala, chama Diário de um Sedutor. É ridículo, porque ele fala assim que ele estava oculto atrás de um arbusto e viu quando a amada desceu da carruagem, ele viu um pedaço do sapato dela. Nossa. E as pessoas achavam isso como a coisa mais maravilhosa, né? Como a coisa mais. Era o auge, né? Então você imagina o que significa uma pessoa falar sobre sexualidade. O Freud não está falando de sexo, são duas coisas diferentes, né? O Freud não está falando de relações sexuais ou como você tem que ter uma vida sexual melhor, não é isso. Ele está falando de sexualidade como uma parte de uma energia psíquica, né, que a gente chama de libido, que mobiliza as pessoas desde o nascimento até a morte, né? E que a gente não, ao contrário, né, a gente tem muita clareza de que esta sexualização, né, que houve, ou melhor, essa erotização que houve nas crianças dos anos 80, a partir da televisão, é uma coisa que é perigosa para o desenvolvimento das crianças, né? Por quê? Porque você entra num período dos 6 anos de idade que a libido tem que estar sob o que a gente chama de latência, para a criança poder aprender a ler, escrever essas coisas, e ela ainda está mobilizada, né? Por quê? A psicanálise nunca falou para uma criança de 2 anos que bonitinho ela ter namorado. Não é para ter namorado com 2 anos, não é para beijar com 2 anos, entendeu? Não é para isso, né? O que a psicanálise fala é que existe uma energia, né, que se chama libido, que é vinculada ao nosso processo de sexualidade, não de sexo, não é de relação sexual, que durante o nosso desenvolvimento ela vai passando por áreas do nosso corpo, né, que são chamadas de zonas erógenas, de áreas que se mobilizam na fase oral, né, a região toda de recepção de informação, não só a boca, né, mas olhos, nariz, ouvido, toda a nossa pele, tudo que capta informações do meio, e que esta libido está focada nessa área justamente porque no início da vida, no nascimento, até os primeiros 2 anos de vida, essa é a fase mais importante de captação das informações do meio, né? Quando a gente aprende a falar, né? A gente aprende a andar, a gente aprende a comer, a gente aprende a se tocar as coisas, a experimentar o mundo. Então, por isso a libido na fase oral, né? Em seguida, na fase anal, que é o momento em que a criança começa a ter contato com os controles esfincterianos, né? E que também é uma fase importante, que dependendo de como a família reage a isso, né? Ela ainda está usando fralda até hoje, uma porca ou coisa parecida, a criança ou vai se tornar uma porca mesmo, desleixada, né? Ou uma pessoa ultra rígida, né? Então, quando a gente pensa nos que se chama hoje de transtornos obsessivo-compulsivos, nos toques, né? A gente tem que voltar lá atrás, 2 a 4 anos de idade, né? Então, então assim, isso não tem absolutamente nada a ver com sexo, né? Com relações sexuais. Tem a ver com as necessidades fundamentais do ser humano que estão vinculadas a áreas do corpo que vão se desenvolvendo, né? Então, por exemplo, a fase fálica que está voltada, né? A questão
principalmente do Édipo, né, da situação edipiana, e que é o controle dos esfíncteres vesicais, né, de xixi, coisa parecida, e da masturbação secundária, que a criança começa a prestar atenção em coisas importantíssimas nessa fase, né? A noção de antes e depois, uma criança de 5 anos, né, que fica perguntando por quê o tempo inteiro, né? Porque ela quer saber, ela quer ter informações não só de como funciona a sexualidade, o sexo, a relação sexual nesse momento, porque ela observa, porque ela vê, né? Mas também as questões temporais, as questões vinculadas à morte, né? Então, às vezes, as pessoas falam para a gente assim: ah, meu filho de 5 anos para quieto, não aguento, ele é hiperativo, tem que dar um remédio para ele. E aí a gente pensa que uma criança de 5 anos que está com a libido fálica, né? E o movimento dela significa vida. Porque para uma criança de 5 anos que começa a ter contato com morte, né? Morte significa ausência e imobilidade. Então, você exige de uma criança de 5 anos imobilidade, é perverso. Você tá destruindo o psiquismo dessa criança, né? Então, a criança de 5 anos, 6 anos, ela tem que ter controle, obviamente, você tem que dar limites, mas ela tem que ter períodos que ela pode brincar, gritar, correr, porque faz parte isso, entende? Então, do ponto de vista nosso hoje, dentro do que a gente está falando de psicanálise, o desenvolvimento sexual, né, o desenvolvimento psicossexual não tem absolutamente nada a ver com sexualidade, com sexo. Tem a ver com uma energia psíquica, que a gente está chamando de libido, que ela vai passando por fases, por partes do nosso corpo, e ao passar por essas fases, ela vai se permitindo que a gente entre em contato com essas áreas corporais. Então, não é errado, né, a princípio, que uma criança se masturbe. Ela vai fazer isso. O que a gente tem que educar a criança para não fazer isso sempre, para ela não fazer isso na frente dos outros, que o corpo é importante para ela, que o corpo é dela, que ninguém pode tocar o corpo, não é? Que nem ela pode tocar o corpo do outro, ninguém pode tocar o próprio dela, né? Mas aí a gente observa que as crianças os pais chegam felizes da vida, né? Ele arrumou uma namoradinha na escola com 3 anos de idade, viu? Como assim, né? Ou, vamos tomar banho todo mundo sem roupa. Será que isso é a melhor coisa? Quando o senhor fala de masturbação, o que exatamente o senhor está querendo dizer assim com relação às crianças? Como entender isso? As crianças, todas as pessoas se masturbam, né? E a masturbação, ela começa lá atrás, na fase oral, né? Do primeiro contato que às vezes a criança tem com os próprios genitais. Só que passa. Na fase fálica vai voltar, porque existe uma questão de que a criança está prestando atenção como funcionam as coisas, né? Aí ela está querendo saber como é que nascem as crianças, você fala para ela da cegonha, viu? Né? Ou dá um livrinho que fala para ela da borboleta, do urso, e não fala das pessoas. Ou então você vai para o oposto, como a mãe de uma paciente minha decidiu que a criança com 4 anos tinha que ver um vídeo da BBC sobre reprodução humana. Entendeu? Você não faz vídeo para criança, que aí nesse vídeo aí tem lá o óvulo, o espermatozoide, o espermatozoide, o óvulo entrando, e a criança ficou desorientada, o que ela estava fazendo, né? Agora, hoje está mais fácil ainda, né? Porque você manda a criança para o psicólogo, né? E aí o psicólogo se vire para dar informação para a criança. Entendeu? O tanto de ex-aluno meu que eu dou supervisão, que pede para mim orientação sobre algum texto, alguma coisa, porque o pai falou assim: olha, ele está fazendo pergunta, né? Eu não sei como conversar com ele. Ou seja, fale você. Quando a obrigação de informar a criança é dos pais, né? Eu sei que a escola faz essa informação e tem que fazer também, né? Mas hoje os pais terceirizam, né? Porque como é que eu falo para ele? Olha como você fala para ele. Falando para ele. Ele não está perguntando para você como é que. Né, de onde está um bebê? De onde que vem o bebê? Da barriga. E pode ser que seja a última pergunta. Agora, ele pergunta, como é que foi parar lá? Né? Aí você vai explicar que tem um pai, que tem a mãe, né? Que quando os pais se gostam, eles têm um vínculo entre eles, né? E que esse vínculo faz com que eles. Não é assim, papai e mamãe gostaram de começar a se beijar, porque a criança acha que beijar engravida, né? Porque é isso que acontece, não, né?
Eu não sei como é que as pessoas chamam os órgãos genitais, mas eu acho que é uma bobagem ficar chamando de apelido, devia chamar o nome que é mesmo, né? Pênis, vagina, porque é isso que é, né? Aí você explica, né? Que um pênis fica na vagina da mãe, e é isso, pronto. Não tem que explicar de ereção, de blá 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 blá, blá e de período fértil, e de menstruação, e de que você. Não, é só isso. Né? E que isso não pode, que isso é feito entre adultos. Que uma criança não pode fazer contra criança. Um adulto não pode fazer contra criança. Né? Ninguém pode tocar no corpo do outro. Nem você tocar no corpo do outro, nem o outro tocar no seu. Você tem que explicar isso para a criança. Né? Mas aí, qual também é o nível de informação que os pais têm, de angústia que os pais têm em relação à própria sexualidade, em relação ao próprio desenvolvimento, entendeu? Então, atribuir à psicanálise o nome de pervertida, porque se fala, e as crianças têm, demonstram isso. Todo mundo tem, isso faz parte de ser humano, né? E vai ser o resto da vida. Então, Por todas as quê? pessoas passam por essa fase. Todas as pessoas passam por todas essas fases, inclusive crianças com atraso cognitivo, com déficit de desenvolvimento, com problemas, com transtornos genéticos, todas passam por isso, né? E a gente vai ter que, obviamente, que com uma criança que tem um transtorno cognitivo sério, um atraso, um déficit cognitivo sério, você vai ter que ir para o outro lado para fazer sobre isso, né? Mas você não pode, e uma coisa importante é não expor a criança a esse tipo de, né, de informação quando ela não está perguntando, porque os pais entram em pânico, né? O que eu vou falar para o meu filho? Não vai falar nada. Você vai falar quando ele perguntar. E se ele não perguntar? Ele vai perguntar uma hora, né? Mas se ele não perguntar, você não tem que sair por aí desesperado porque seu filho não perguntou para você, entendeu? Provavelmente ele ouviu na escola. Agora, o que a gente tem observado muito, muito, e aí depois a psicanálise que é responsável por isso, né? Que não tem absolutamente nada. A gente está falando que não pode, que não pode, não pode, né? Então, todos os estudos mostram que as crianças não devem usar telas pelo menos até os 3 anos de idade. De jeito nenhum. Celular, tablet, não pode, né? O que os pais fazem? Primeira coisa, celular para os filhos, tablet para os filhos. Ah, mas eles. Não. Ah, estou só vendo desenho. Não, não é para esse tipo de tela. Se põe a televisão, pelo menos, que pelo menos é um negócio grande, todo mundo está vendo junto, né? Mas aí a criança descobre, a família em pânico, porque a criança viu o filme pornográfico. No celular do pai. Ah, por que será que estava lá o filme pornográfico? O que estava fazendo lá? Por que o pai precisa de um filme pornográfico, em primeiro lugar? Segundo, por que ele deixa isso disponível no celular dele? E terceiro, porque ele dá para o filho dele o celular. Então, inconscientemente, ele está pedindo para o filho ver. Depois fica em pânico, vai na terapia, porque o filho. Porque, ora, né? Você fala, não dê o celular para a criança. Primeira coisa que eles falam, dá o celular para a criança, na sua frente. Entendeu? Na sua frente. Então, você fala, não, a pessoa não pode. E olha, e não é uma coisa assim de que vem da cabeça. É lógico que a gente já sabia disso dentro da psicanálise por causa de questões de vinculares e tudo. Mas hoje a pesquisa mostra isso. Pesquisas realizadas no mundo inteiro estão mostrando que existe uma correlação altíssima entre uso de telas em crianças de 3 anos de idade e aparecimento de sintomas autistas, por exemplo. Ou dificuldade de atenção, né? Vários estudos estão mostrando isso. Por quê? Porque não é o momento para a criança. A criança está num processo que está. Se você imaginar do ponto de vista do desenvolvimento, por isso as fases, né? E a importância da libido nessas fases, existe uma diferença muito grande entre a realidade e a fantasia para nós. A menos que a gente seja psicótico, né? Mas na criança isso está muito misturado, Roberto. A criança não tem uma facilidade para separar a realidade e fantasia, entende? Então, aquilo que. Por que a criança acorda chorando? Porque teve um pesadelo que um monstro debaixo da cama pegou. Porque ela não sabe o que é um sonho. Né? Ela sabe que isso é fantasia, não tem monstro embaixo da cama. Agora, você dá para essa pessoa um negócio, um aparelho que vive na fantasia, porque é isso que vive, né? Quer dizer, você olha as pessoas em Instagram, em TikTok, essas coisas todas, é uma fantasia, as pessoas não são elas, né? Elas não estão falando da vida, né?
Elas estão falando de uma imagem que elas estão tentando vender, né? Então você põe o seu filho nisso daí e ele vai ver aquilo que ele não pode. Então, viu filme pornográfico. Viu por quê? Porque você não estava controlando. Uma criança que está na internet, os pais têm que estar juntos, uma criança pequena. Ponto. Ponto. Simplesmente isso, né? Então, é, então, o pai não controla a criança com 6 anos de idade, mas aí quando fica adolescente, coloca todos os aplicativos para ficar fiscalizando o celular da criança, do adolescente, que não devia. É o contrário. Na adolescência, eu já tenho que ter clareza que meu filho ou minha filha, eles têm estrutura suficiente, porque eu formei, né, para não fazer esse tipo de coisa. Agora, se eu duvido, é porque eu não dei. Então o problema está comigo, não está com eles, né? É comigo. Eu que não fui um pai adequado, que informei meus filhos de maneira adequada, porque para eu saber que na adolescência eles não vão fazer essas coisas, né? Eu não quero que meu filho namore, viu? Mas tem 14 anos, quando que ele vai começar a namorar? Ele precisa namorar para fora, né? O adolescente precisa amar fora, senão vira uma relação incestuosa. Você fica com o seu filho lá trancado, né? Só eu, meu filho, a mãe, o pai e a criança, e os filhos. Então, lá dentro, não pode namorar, não pode sair de casa, não pode conversar com o amiguinho, não pode brincar. Viu? Só isso daqui, isso é incesto, né? Eu não permito que meu filho vá para o mundo, né? Então, assim, aí vai ser mais complicado ainda, né? Aí lidar com isso depois. Então, eu acho, né, que é melhor que a gente entenda que as crianças têm sim uma estrutura de sexualidade, elas são, existe ao mesmo tempo a questão da necessidade e do desejo, né? Então, por exemplo, a criança que está sugando o seio da mãe, ela tem necessidade de ser amamentada, porque senão ela morre. Mas ao mesmo tempo existe o desejo, que é o prazer que ela tem de sugar, né? Que está vinculado a uma região de recebimento de informações, né? De recepção de informações, que é a região da boca, né? Dos olhos, né? Então, são as duas coisas misturadas, né? Então, ao mesmo tempo que uma criança aprende que ela tem que fazer xixi nos determinados momentos, também tem o fato de, principalmente em meninos, né, que muitos meninos pequenininhos, você vai observar que eles têm ereção quando eles estão fazendo xixi. Porque existe ainda está muito misturada. Então tem prazer, ao mesmo tempo que tem necessidade, né? Você percebe? Então a gente precisa entender que as crianças têm isso, né? A gente não pode fazer com que as crianças só tenham isso e vivam a vida inteira em função disso, né? Que é só essa coisa que é importante, que é focar só nisso, mas ao mesmo tempo a gente não pode, a gente precisa reconhecer, né? E não é bater na criança, espancar porque ela se masturbou. Ela vai fazer, se ela não faz, ela vai fazer por trás. Entendeu? Então, assim, e aí atribuir aquilo que é óbvio e que o Freud teve a coragem de expor numa época que ninguém falava, né, sobre isso, né, é, é uma coisa extraordinária, né? E eu acho mais ainda as pessoas não falarem ou criticarem a psicanálise por causa disso e serem hipócritas o suficiente, né, para tentarem aí dando as crianças celulares para as crianças que vão ter acesso a conteúdos pornográficos. Então, isso para mim é hipocrisia, entendeu? Fingir que não existe, mas ao mesmo tempo, né, o número de crianças abusadas hoje é uma coisa assim absolutamente assustador, né? E se a gente pensar o abuso sexual na infância, né, acontece em pelo menos 95% das vezes feito por pais ou parentes próximos. Então, que raio de, de, de estrutura social é essa familiar, né, que permite esse tipo de coisa acontecer, né? Então, não vamos falar sobre isso, mas vamos, né, vamos fazer oculto, né? No oculto aparece, né?